Estude. Muito bem, galera. Hoje a gente vai continuar aí o assunto de propriedades periódicas, né? Na aula anterior, nós falamos aí um pouquinho sobre o raio atômico, falamos também um pouquinho sobre a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, né? E hoje a gente fala aí sobre a terceira propriedade periódica, que é a energia, também conhecida aí como potencial de ionização. Energia ou potencial de ionização. Bom, o que seria aí, por definição, essa tal energia ou potencial de ionização, né? É a energia, nesse caso, necessária, né, para que você tenha a retirada, a saída de elétrons, no caso um elétron de cada vez, da sua camada de valência, né? Então, não se perca aí na definição. Quando nós falamos da energia ou potencial de ionização, estamos falando da energia que é necessária fornecer ao átomo para que você tenha a retirada de um elétron da camada de valência, né? Em resumo, considerando a tabela periódica, nós podemos te dizer o seguinte: a energia de ionização de metais, nesse caso, é bem menor. É a menor possível que eu tenho, né? Nesse caso, então, no meio do caminho fica a energia de ionização dos ametais, e a energia de ionização maior que eu tenho possível de todos os elementos da tabela periódica é lá de um gás nobre, né? Então, considerando aí a nossa sequência, olha só, se eu tiver um átomo de um elemento químico qualquer que esteja no seu estado gasoso, eu forneço energia para ele, retiro esse elétron, então vou transformar essa espécie numa espécie positivamente carregada, ou seja, num cátion, com a saída dos meus elétrons. Para retirar elétron de um gás nobre é muito difícil. Ao contrário, para um metal. Metal é muito fácil de retirar o seu elétron, né? Se eu considerar a tabela periódica, como é que eu posso resumir a tabela periódica considerando uma sequência de crescimento? Perceba muito bem, coloquei aqui para você, olha, a tabela periódica com todas as famílias e todos os períodos, né? O potencial de ionização, então, vai crescer no seguinte sentido: sempre de baixo para cima, numa mesma família, e da esquerda para a direita nos meus períodos. Então, a energia ou potencial de ionização cresce sempre dessa maneira, né? Da esquerda para a direita no período, de baixo para cima, nesse caso, numa mesma família. Eu até poderia te dizer o seguinte: olha, a energia ou potencial de ionização nega o crescimento do raio atômico. É verdade. Quem possui as maiores energias ou potenciais de ionização são aqueles que possuem um raio atômico menor. É verdade. Quanto menor o raio atômico, mais próximo é o núcleo da eletrosfera. Mais, então, atração eu tenho entre as cargas positivas do núcleo e os elétrons dessa minha eletrosfera. Mais difícil é separar uma carga positiva de uma carga negativa, né? É por isso que eu tenho um padrão de crescimento contrário em relação ao raio atômico, né? Você quer ver uma dica interessante para a resolução de alguns exercícios? Bom, eu posso pensar lá, se é a mesma coisa dos raios atômicos. Se o meu raio atômico for um raio atômico grande, eu tenho uma menor atração do núcleo pela eletrosfera. Menor atração do núcleo pela eletrosfera, justamente por conta da distância entre essas partículas positivas e negativas. Muito eu tenho em relação à distância entre núcleo e eletrosfera, então, consequentemente, um raio atômico grande e lá uma energia de ionização pequena. Ao contrário, vamos fazer o seguinte: o raio atômico ele é pequeno, perfeito, então uma distância pequena também em relação ao núcleo é a eletrosfera e, consequentemente, eu tenho uma energia de ionização alta. É muito difícil retirar elétrons quando eu tenho raio atômico muito pequeno. Tudo bem? Bom, eu vou fazer uma segunda lousa aqui e te mostro algumas coisas relacionadas à energia ou potencial de ionização. Aguarda aí. Muito bem, galera, né? Estávamos falando da propriedade periódica que chamamos de energia ou potencial de ionização e quero dar uma dica aí para resolver alguns exercícios que são bem interessantes nesse caso, né? Bom, como é que a gente tinha falado lá no finalzinho da outra aula, aliás, dessa mesma aula, no caso, falamos aí que quanto maior for o raio atômico, maior a distância, núcleo e eletrosfera, mais fácil retirar o elétron, então menor a energia de ionização, né? Ao contrário, então, quanto menor for o meu raio atômico, nesse caso, mais vai ser difícil você retirar, mais energia você vai ter que dar para um átomo para você retirar o seu elétron, né? Interessante. Olha aqui, eu comecei com um átomo, então uma espécie eletricamente neutra, e fui retirando os elétrons. Agora, como você já sabe, à medida que eu vou retirando elétrons, eu vou chamando isso de energia ou potencial de ionização, né? Perceba nesse caso, um átomo está aqui, tem esse raio atômico, digamos, essa distância, né? E à medida que eu vou retirando os elétrons, se lembra lá das aulas, né? Em relação ao raio atômico.
À medida que eu retiro os elétrons, o raio ele vai diminuindo. O núcleo tem uma capacidade maior de puxar uma quantidade menor de elétrons, né? Então perceba, à medida que eu vou retirando esses elétrons, vai ficando cada vez menor o meu raio. E aí, o que você acredita que vai acontecendo com a energia de ionização? É mais fácil ou mais difícil? Maior ou menor energia de ionização nesse caso eu tenho? Perceba, olha lá, quanto menor o raio, mais difícil retirar o elétron, maior a energia de ionização. Então, retirei esse primeiro elétron, primeira energia de ionização, o meu raio diminuiu. Eu tenho o cátion uma vez positivo. Eu vou retirar o segundo elétron, que está aqui. À medida que eu retiro esse segundo elétron, eu me transformo num cátion 2+, um cátion bivalente nesse caso, né? E a terceira energia de ionização para tirar mais um elétron é ainda cada vez maior, né? Então a gente pode pensar numa sequência aqui e tome muita atenção que a primeira energia de ionização é sempre a mais baixa de todas, né? A segunda energia de ionização já fica maior, é mais quantidade de energia que eu vou precisar para retirar esses elétrons, aliás. A terceira energia de ionização também ainda maior, a quarta e assim por diante, né? Quando eu estou pensando, então, numa sequência de retirada de elétrons, a primeira energia de ionização é sempre a mais baixa e depois ela vai aumentando por aí. Tudo bem, galera? Então, fixe muito bem esse conceito aí, é super interessante pensar em como retirar os elétrons e na sequência de energia necessária. Tudo bem? Segura aí, depois a gente fala um pouquinho mais sobre outras propriedades. Até mais! Estude.